Oi, gente! O vídeo de hoje está sendo produzido no âmbito do Programa da Residência Pedagógica da Universidade de Brasília. Eu sou a residente Yasmin e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a história da vacina e a sua importância. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, vamos entender como funciona o nosso organismo? Vamos lá? O corpo humano está constantemente em contato com a grande quantidade de seres microscópicos que estão presentes no ambiente, e alguns desses organismos podem nos causar infecções, mas nem por isso ficamos doentes a todo momento. Como podemos explicar isso? Como o nosso corpo combate os micro-organismos que não são bem-vindos? Os organismos possuem um sistema chamado de sistema imunológico. A sua principal função é combater os organismos microscópicos que podem causar algum prejuízo à saúde, garantindo a sobrevivência do indivíduo. Esse sistema está dividido em duas linhas principais de defesa: o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo. E apesar dessa divisão, as duas atuam em conjunto para defender o organismo de possíveis doenças. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo. Ela é responsável pela resposta rápida quando o organismo se depara com algum patógeno, nome dado aos organismos causadores de doença. Esse sistema é composto por barreiras físicas que compõem a primeira linha de defesa do organismo, sendo ele a pele, a saliva, o muco, as lágrimas e os pelos. A saliva, o muco e as lágrimas contêm enzimas que destroem as membranas dos patógenos. Se mesmo assim o patógeno entra no organismo, ele se depara com a segunda linha de defesa, a biológica. A presença do patógeno desencadeia um processo inflamatório, que estimula o aumento do fluxo sanguíneo na área infectada, levando para o local as células especializadas na defesa, os glóbulos brancos. A ação dos glóbulos brancos provoca vermelhidão, suor e dor no organismo. Ele também produz compostos químicos que aumentam a temperatura do corpo, causando a febre. A gente pode observar essa reação quando algum mosquitinho nos pica. Ele rompe a nossa pele, driblando a nossa primeira linha de defesa e ativando a segunda. Quando a gente observa onde fomos picados, o local fica vermelho, dolorido e apresenta uma temperatura mais elevada, que é o reflexo da ação das células de defesa. Quando os patógenos conseguem passar pela defesa do sistema imunológico inato, o sistema imunológico adaptativo é ativado. A imunidade adaptativa é uma linha de defesa específica que é adquirida após o contato com o patógeno. Essa resposta depende da ativação dos glóbulos brancos especializados e das substâncias que eles produzem, os anticorpos. Essa resposta é ativada pelos antígenos, que são as estruturas encontradas normalmente na superfície dos patógenos e que são exclusivas e únicas de cada patógeno. O sistema responde à presença dessas estruturas e produzem células que atacam diretamente o patógeno ou que produzem proteínas específicas, os anticorpos. Os anticorpos produzidos se ligam ao antígeno e levam o patógeno até os locais onde serão destruídos. Após o combate, o sistema imunológico adaptativo arquiva as características dos patógenos para combater outros possíveis ataques do mesmo organismo, estando preparado para atacar novamente caso seja necessário. O mecanismo utilizado nas vacinas auxilia justamente na resposta da imunidade adaptativa. As vacinas elas são formadas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias que causam doença, mas que estão previamente atenuados, ou seja, aqueles que não podem mais causar a doença, mortos ou fragmento desses agentes e acabam estimulando o sistema a produzir os anticorpos e as células de defesa. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus, bactérias e outros parasitas, e estimula a produção de anticorpos sem que tenhamos que desenvolver a doença. Ou seja, a vacina não causa doença, mas estimula a produção de anticorpos. Assim, se houver o contato com aqueles micro-organismos, estaremos protegidos. As vacinas elas podem ser fabricadas com parte dos micro-organismos, com micro-organismos mortos ou com micro-organismos atenuados, aqueles que já não podem causar a doença. As vacinas produzidas com micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas necessitam de mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos enfraquecidos
são as que mais estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de 1 ou 2 doses, mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo para o resto da vida. A vacinação é uma das principais formas de proteção contra doenças causadas por vírus e bactérias. Dessa forma, as vacinas estimulam o nosso sistema imunológico a preparar a defesa contra um agente infeccioso causador de determinada doença. A falta da vacinação não é um problema apenas para quem não vacina, mas para toda a população, pois quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor o risco de surgimento de doenças. Além disso, é importante destacar que a falta de vacinação pode aumentar casos de doenças que já estavam controladas. Isso pode ser observado, por exemplo, pelo aumento dos casos de sarampo no mundo. No primeiro trimestre de 2019, esse número aumentou em 300%. No Brasil, o número de casos também tem aumentado. A falta de vacinação por parte da população brasileira, mesmo estando disponível na rede de saúde pública, tem feito aumentar os casos dessas doenças que já estavam controlados no país. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores programas de vacinação no mundo, com muitas vacinas eficazes contra diversas doenças disponíveis para a população na rede pública. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Ao todo, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. A caderneta de vacinação é um documento que são registrados as vacinas que a pessoa tomou e a data que foram aplicadas. Esse documento deve estar sempre atualizado e ser apresentado em consultas médicas e em matrículas em escolas, por exemplo. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. As vacinas, elas não protegem apenas o indivíduo, mas toda a comunidade, uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando a grande parte da população está vacinada. Mas como surgiu a primeira vacina? As vacinas elas surgiram principalmente da necessidade de diminuir o número de mortes causadas por doenças transmissíveis. A história da imunização ela é marcada inicialmente pela busca do controle da varíola, uma doença conhecida desde os primórdios da imunidade, há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, e que dizimou diversas populações. Durante o século XVIII, a população da Inglaterra estava sofrendo com a varíola, uma doença muito grave causada por um vírus que gerava nos seus infectados feridas pelo corpo e febre muito alta, sendo capaz de provocar graves consequências à saúde mesmo aos sobreviventes dessa doença. O Dr. Edward Jenner fez algumas observações curiosas sobre essa doença e a sua manifestação na população. O Dr. Jenner observou que a varíola era transmitida por meio do contato com a saliva e o pus das feridas, mas que existia um grupo de pessoas que não contraíam a varíola humana, mesmo tendo contato direto com essa doença. Essas pessoas que não contraíram a doença eram cuidadores e ordenheiras de vaca. Ele também observou que as vacas apresentavam também sintomas de varíola, mas de forma mais leve, que era causada por um vírus parecido. Esses cuidadores relataram terem tido um tipo de varíola muito parecida com as da vaca, mas que logo melhoraram. Mas então, como surgiu a primeira vacina? O Dr. Jenner acreditava que, ao contrair a varíola das vacas, que causavam sintomas mais leves, as pessoas de alguma forma estavam protegidas contra a varíola humana. Para testar sua hipótese, o doutor selecionou um menino e, com um pouco de secreção das feridas das vacas em contato com a pequena ferida feita no braço do menino, o infectou com a varíola bovina. Logo, ele estava se sentindo melhor, e algumas semanas depois ele foi exposto à varíola humana e não contraiu a doença. Dessa forma, o Dr. Jenner foi responsável por desenvolver a primeira vacina. A palavra vacina, inclusive, deriva de da vaca, vaccine, do latim remetendo a descoberta do inóculo que tinha a capacidade de produzir anticorpos para combater a doença.
O estudo do sistema imunológico, dos vírus e das bactérias proporcionou o desenvolvimento de muitas outras vacinas, como sarampo, febre amarela, gripe, entre várias outras, e ocorreu de forma muito mais segura que antigamente. Hoje, toda vacina licenciada para o uso passou antes por diversas fases de avaliação, garantindo a sua segurança. Elas também passam pela avaliação de institutos reguladores rígidos, e no Brasil essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. Ele que é responsável por grande porcentagem da produção nacional de soros hiperimunes e de grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O Instituto Butantan desenvolve estudos e pesquisas básicas nas áreas de biologia e de biomedicinas relacionadas direta ou indiretamente com a saúde pública. Realiza missões científicas no país e no exterior através das organizações mundiais e panaméricas da saúde, Unicef e ONU. Em março de 2020, foi decretada a pandemia de Covid-19, uma doença causada pelo novo coronavírus. Os cientistas do mundo todo trabalharam muito para descobrir as estratégias para combater o vírus e desenvolver a vacina. A vacina Coronavac foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e mostra a importância de se investir na ciência. A aula de hoje era isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de responder o formulário e até a próxima!